Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o fusível, tá? Fusível, que é um dispositivo que a gente coloca num circuito elétrico para fins de segurança. Mas para essa aula aqui nós vamos começar com o pensamento do momento, uma homenagem aí ao grande Renato Russo, grande poeta. Quem insiste em julgar os outros sempre tem alguma coisa para esconder, né? Então aí é uma frase aí desse grande poeta Renato Russo. Muito bem, o que vem a ser um fusível, né? Um fusível é um dispositivo de segurança de um circuito elétrico, tá? Então ele vai trabalhar para poder o quê? Para poder preservar os elementos de um circuito. Então muitas vezes alguém fala assim, ah, queimou o fusível, né? Então você vai lá no relógio, por exemplo, ou num filtro de energia, um filtro de tomada, ou num próprio aparelho, aí fala, ah, queimou o fusível. Aí você tem que trocar esse fusível por aparelho continuar. O que acontece? A função que ele tem, o que é? É de interromper, tá? Então o fusível ele vai interromper a passagem de corrente elétrica no circuito quando a corrente elétrica ultrapassar o limite permitido pelo fusível, né? Então o fusível queima para quê? Para que o aparelho não se queime, né? Então você tem lá um aparelho de som, ou você tem uma televisão, ou você tem um computador, você tem um filtro de linha. Se vier uma corrente elétrica, tem lá um curto-circuito, uma sobrecarga no sistema. Se a corrente elétrica for maior do que a corrente demandada por esses aparelhos podem se queimar. Então o fusível ele está anteriormente a passagem de corrente elétrica para o aparelho, para quê? Porque se houver uma sobrecarga de corrente, né, se a corrente for maior, ele vai se queimar e vai proteger o aparelho, tá bom? Então ele evita aí esse dano aos aparelhos, tá? Aqui seria a representação de um fusível no circuito, a gente tem esses 4 tipos de representações, tá bom? Então o fusível pode ser representado dessa forma, tá? E aqui a gente tem alguns fusíveis, né? Esse aqui é um fusível até bem talvez mais popular, mas esse aqui também é bem utilizado, tá bom? Então ele tem lá um valor limite de corrente elétrica, sei lá, 5 amperes, 10 amperes, e dependendo, né, do tipo de aparelho que você vai usar, você vai utilizar ele para quê? Para proteger o aparelho ligado, né, na rede, né, ligado ao circuito elétrico. Falou, pessoal? Então é isso, rapidinho a aula de hoje, falar um pouquinho do fusível. Valeu, até mais.